Bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que vês nas redes sociais. Parabéns É a você! Não vamos continuar a cantar só isto, vai correr mal. super Bem-vinda! desencontrados. Espera. 1, 2, 3. Parabéns Parabéns a a você! O delay está a correr muito bem. Então, bem-vindas a mais um episódio da Vida Secreta de uma Empreendedora. E estaremos nós a tentar sincronizar, nós a cantarmos os parabéns a nós próprias, porque hoje fazemos um ano de parabéns a nós! Obviamente que o delay do Zoom não nos permite cantar ao mesmo tempo. É assim que se vê que nós estamos a utilizar o Zoom. Então, pronto, o tema de hoje é um ano de podcast. Como sabes precisamente, o primeiro episódio foi no dia 1 de abril de 2023, não me engano no ano, não, estamos em 2024. Yeah! Somos maiores! E foi uma viagem interessante até agora. Tem sido assim um caminho muito interessante. Olha que temos mantido uma consistência aqui, um compromisso e eu lembro-me tão bem de nós dizermos isto uma para a outra no início, que é ok, vamos fazer um podcast. Se calhar sozinho eu não era capaz porque alguma coisa ia falhar. Vamos puxar uma pela outra e vamos fazer juntas. E um ano depois cá estamos, Sim. juntas! Espetacular. Pá, eu acho que isso foi precisamente isso que estás a dizer, foi uma coisa que nos fez começar o podcast. Ambas tínhamos essa ideia, mas não avançávamos sozinhas. E quando começámos a conversar e a perceber que tínhamos coisas em comum e que pensávamos em muita coisa da mesma maneira, que fazia sentido nós fazermos isto juntos. Só prova é que não somos concorrentes, somos aliadas. E já falámos nisto muitas vezes, que às vezes naquelas pessoas que são tão parecidas connosco e nós pensamos que, ai, é a minha concorrente, não posso juntar essa pessoa, às vezes conseguimos fazer coisas tão fantásticas. E eu gosto muito deste nosso projeto. Digamos que é uma coisa que me mantém, digamos, consistente. Porque às vezes não há motivação para nada, mas pronto, como eu tenho este compromisso contigo e tenho este compromisso com os nossos ouvintes, é aquela coisa que já estão à espera, é pá, pronto, tem que ser. Não dá para me baldar, não dá para dizer hoje não me apetece, tem mesmo que ser. E ainda bem, porque temos estado a continuar sempre. Lá cá está, um ano de podcast. Sinto muito mesmo no sentido de primeiro haver este compromisso contigo e o facto de não estar a fazer sozinha dá-me outro gozo. O facto de haver este compromisso com a nossa comunidade incrível que nos acompanha e que nos ouve. Obrigada por estarem desse lado, são incríveis mesmo. E também um bocadinho esta coisa de. Eu confesso, contra tudo o que é estratégico, contra tudo o que é estratégia de negócio, eu venho para aqui completamente desarmada ter uma conversa com uma amiga e com as amigas que nos ouvem. E não tenho quaisquer ideias, sabes? Aquela coisa do, ai, agora o que é que tu vais fazer para que o podcast te renda? Não, é quase como se fosse assim um hobby, é uma coisa que eu gosto de ter ali ao cantinho, só por prazer. E acho que também tem sido isso que me tem tirado peso de cima, é uma coisa que nos diverte, eu divirto-me imenso a fazer isto, e por isso não lhe sinto o peso. Sim, e é mesmo uma coisa leve porque nós não pensamos muito, ok? Nós sabemos que tema é que queremos trazer, falamos um bocadinho, ok, vamos falar um bocadinho sobre isto e daquilo, mas não é aquela coisa, ai, a estratégia, como tu dizes, e é importante falar nisto e temos que ser perfeitas. E lá está, estamos aqui a conversar. E acho que foi a melhor maneira que nós encontramos de fazer isto, foi precisamente duas amigas a conversar. E a sermos sinceras, a falarmos sobre a nossa realidade, que por um lado torna-se fácil para nós falarmos, não é? Porque é melhor do que nós para saber a nossa realidade, e por outro lado é uma maneira de quem nos ouve se identificar com, com isto que é a aventura de ser empreendedora, com todas as dificuldades e as maravilhas que há, mas pronto. E acho que também acaba por ser isso que faz com que nós continuamos
e que as pessoas que nos ouvem continuam aqui a ouvir e a dar o feedback fantástico que têm estado a dar, não é? Sabes que às vezes sinto isso. Nós estamos aqui a conversar, como é uma espécie de café entre amigas, não é? Beber o nosso chazinho Uh, mesmo. e, e depois de repente lançamos para o ar, lançamos para o mundo. E eu confesso que a maior parte das vezes esqueço-me que está no mundo e que qualquer pessoa pode ouvir. Ups. E depois temos feedback do género, ainda bem que falaram sobre isso. Ai, eu identifiquei-me imenso. Continuem a trazer estes temas tão importantes. E eu penso, uau! A diferença que nós estamos a fazer, pequenas pedrinhas no charco, não é? E que nem sequer tenho consciência disso quando estou aqui contigo, e que é tão bom perceber que na nossa comunidade as pessoas que lá estão, as mulheres incríveis que lá estão, sentem-se ouvidas, sentem-se conectadas connosco, sentem-se identificadas com as nossas histórias, porque elas próprias também estão a viver isso. E sentem que é um espaço seguro este que nós lhes trazemos, porque não há julgamento e não há aqui, lá está, nós falamos da vida secreta de uma empreendedora. Portanto, nós falamos do lado B, nós falamos das coisas menos boas, nós falamos de outras noções de sucesso e de trabalho, que é o dia a dia de centenas de empreendedoras por essa internet fora. E muitas vezes eu acho que é isso que as pessoas mais se identificam connosco, que é esta autenticidade de sou como sou. Olá, eu sou a Alexandra e sou como sou. Estou como sou no podcast da Vida Secreta de uma Empreendedora. E pronto, é isto, ela é como é. É exatamente, Alexandra a ser Alexandra. Ah, sabes, exatamente, é assim. Como eu disse há uns tempos, eu não sei ser outra pessoa senão eu. E acho que muitas vezes exigem de nós, como empreendedoras, sermos outras pessoas. Portanto, ainda bem que a gente consegue aqui estar a conversar, a dizer umas parvoíces. Não dizemos muitas parvoíces, não dizemos tantas parvoíces aqui na frente do microfone e da câmara como dizemos atrás, mas pronto, sempre manter aqui um bocadinho no decor. Mas sim, vocês Gosto da conseguem tua que é. perceber Ainda que bem que nós somos dizemos nós. umas parvoíces e ainda bem que as pessoas que nos ouvem não se importam. Epá, sim, e nós tentamos, pronto, também não exagerar muito, mas se continuam a nos ouvir é porque não está a ser demais. Mas sabes que há bocado eu disse que ia te fazer uma pergunta aqui para tu te preparares. Não é nada de especial. É só porque eu lembrei-me, lembras-te quando nós estávamos a definir, então vamos falar, vamos fazer um podcast sobre o quê? E estava a pensar no que era o nosso porquê. Como é que tu definirias o nosso porquê? Porquê é que nós fazemos isto? Olha, eu sinto que o nosso porquê aqui no podcast está extremamente alinhado com o meu porquê no mundo em geral. Nem é só no meu negócio, é no mundo em geral. E acolher e elevar. Acima de tudo é isso. Acolher todas as pessoas, todas as mulheres que vêm ter connosco, que nos ouvem, aquelas que comentam, aquelas que não comentam, aquelas que vêm aos nossos brunches, aquelas que vêm aos nossos eventos online, as que não aparecem, mas que ouvem. Acolhê-las, fazê-las sentirem-se vistas, ouvidas, fazê-las sentirem-se que não estão sozinhas e elevá-las. Que efetivamente, hum, eu gosto de mulheres que elevam mulheres. Eu gosto desta comunidade em que não somos concorrência, em que não estamos a competir. Se há coisa que eu confesso, eu nunca compreendi, porque nunca foi a minha realidade. Sabes aquilo que quando se diz, ai, mulheres a trabalharem juntas, são umas cobras, estão sempre prontas para espetar a faca umas nas outras, nas costas umas das outras. Eu nunca vivi essa realidade. Sei que há pessoas que a experienciaram, lamento muito, efetivamente, que tenha sido essa a vossa experiência. Nunca foi a minha. Eu sempre trabalhei muitíssimo bem com mulheres. E quando vim para o digital, foram mulheres que me apoiaram. Foram mulheres que disseram: não, não, marcamos uma reunião, eu falo contigo, eu ajudo-te, eu ensino-te, eu mostro-te.
foram mulheres que me têm apoiado e que me têm levado ao próximo nível. Mulheres como tu, que me Oh, desafiaste para fazermos aqui este nosso projeto juntas. E fica tão mais fácil quando efetivamente nós estamos em comunidade, quando estamos juntas. Nós falámos no último episódio do brunch que aconteceu, mas é isso que eu sinto que é o nosso porquê. É conectar, acolher e elevar esta comunidade de pessoas, fazê-las sentir que podem contar connosco e podem contar umas com as outras. sim. Tudo aquilo que elas estão a passar é normal, ou seja, nada é perfeito. Nós passamos todas por isso, de uma maneira ou de outra. Eu acho que sim. Não teria explicado melhor, obviamente, tu és a comunicadora, portanto, mas é isso. E estávamos a falar há bocado de tudo aquilo que a gente já conseguiu fazer este ano. Não fomos propriamente grande plano, tínhamos algumas ideias de coisas que podíamos fazer e já fizemos as contas, já fizemos. Este é o episódio 33 de todos, não é? Pronto, já é o episódio número 15 desta temporada, mas já estamos em 33 episódios num ano, não é? E aprendemos a trabalhar com o Spotify e com o Anchor e a editar vídeos, que aliás já sabíamos um bocadinho. Não, por acaso. E eu não fazia ideia, eu nunca tinha Agora editado um que eu estou vídeo a na pensar, vida. não, eu tinha posto coisas no YouTube, mas realmente editar vídeos e som, como temos estado a fazer com esta ferramenta, tem sido realmente. Agradeço ao teu marido pela sugestão da, da ferramenta, que é espetacular. Nós usamos para Tu aí sabes que 5% da ferramenta, mas é espetacular. em 2022 eu tive um pequeno projeto de entrevistas a mães e na altura eu disse assim ao meu marido, olha, eu não percebo nada disto e foi ele que me editou. Portanto, quando entramos no podcast, eu disse, não, se eu vou fazer um podcast, não vais ser tu a editar nos episódios todos, não é? Porque estávamos a falar de 6 episódios que eu fiz em 2022 versus uma coisa de longo prazo, não é? Portanto, vais-me ensinar a trabalhar com a ferramenta. Portanto, eu nunca tinha editado um vídeo na vida. Agora O já que me deixa muito sabes. orgulhosa. Eu também. Agora já sei. Agora até mostro aos meus alunos e mostro-lhes a ferramenta e como é que eles podem trabalhar Ai, com ela. estás a ver? Mais uma evolução da nossa parte. E o facto de termos criado a nossa pequenina comunidade, não é? O que é que nós já fizemos? Já fizemos reuniões online. Mais, ajuda-me lá. Fizemos uma aula sobre inteligência artificial, lembras-te que explorámos os meandros do chat GPT em conjunto com as nossas queridas empreendedoras? Pois foi o ChatGPT e a inteligência artificial no Canva e as imagens geradas por inteligência artificial. Foi giro, foi engraçado. Muito giro. E fizemos o nosso Depois brunch. fizemos aqui o nosso brunch, saltámos do digital para o presencial. Foi tão fixe. Pois foi. Faz diferença, faz diferença. Eu gosto muito, obviamente que fazermos as reuniões online permite-nos juntar pessoas que estão mais longe, não é? Mas depois é giro quando nós Sim, as nos meninas juntamos do Norte estão pessoalmente. fartas de nos dizer que querem que a gente vá lá. Nós vamos, Nós vamos, estamos a nós vamos, ouvir-vos. nós vamos. Baby steps, nós vamos, não é? Já fizemos muita coisa. E eu acho que é importante é que isto ser empreendedora, e nós falamos aqui para empreendedoras, para mulheres, não é? Falamos especificamente em empreender no feminino. E às vezes, eu sei que já começa a haver muita coisa só para mulheres, mas eu sinto que às vezes há coisas que são mais genéricas e que há mesmo essa necessidade de haver coisas para mulheres. Estávamos a falar disso há bocado. E há coisas que só mulheres é que vão perceber. Por isso é que nós gostamos também de falar desta perspectiva de mulher e das síndromes de impostora e da perspectiva de ser mãe e das crianças, não é? Que tu também nos trazes aqui. São coisas que só mulheres percebem. Há uns tempos eu vi um anúncio qualquer, uma publicidade no Instagram, de um senhor que falava sobre ser, não sei, sobre criar negócio, não sei o quê, as dificuldades que é de uma mulher criar um negócio e eu pensar, pois realmente é um tema interessante, mas
que é que tu sabes sobre isso? Se calhar aquela pessoa sabe muito sobre marketing e realmente já estudou e sabe isso tudo, mas ele nunca vai saber o que é ser mulher. E às vezes faz falta isso. Por isso é que eu gosto muito destas coisas que vão nascendo só para as mulheres. Sabes que houve uma vez que eu disse isso, já não sei a quem. Eu disse-lhe: tu podes ter medo de sair à noite numa rua escura, porque podes ser assaltado. Mas tu nunca podes ter o medo, nunca vais saber o medo que tem uma mulher, o que passa uma mulher, o que ouve uma mulher. E adorava que não fosse assim. Adorava que não fosse assim, mas há situações pelas quais nós passamos só por ser mulheres. E algumas portas que se fecham. Ainda agora, há muito pouco tempo, vi um vídeo de uma tenista, a tenista, disparate, uma golfista, uma profissional do golfe, não sei, é golfista, Acho que enfim, sim. uma Pronto. profissional do golfe, que estava a fazer umas tacadas e nisto um homem decidiu que a ia ensinar a dar tacadas, porque ele pratica golfe como hobby há 20 anos. Ela é profissional, mas ele decidiu que lhe ia ensinar como fazer. E por isso, óbvio, não é? E se calhar quem nos está a ouvir está a sentir na pele isto e há outras pessoas que estão a dizer, já não é bem assim. Talvez não seja bem assim para algumas de nós, ainda bem, mas é para outras. E por isso, sim, eu sinto muito esta necessidade, cada vez sinto mais na pele esta responsabilidade brutal que tenho de fazer diferente para criar um amanhã diferente. Fazer um amanhã diferente para as nossas meninas, para as nossas adolescentes, para as gerações futuras. E eu sou mãe de rapazes, mas isso não tira o peso de cima de eu sou mulher e tenho de fazer melhor pelas mulheres à minha volta. Só nós, E só quem passa por isso é que percebe. se calhar aqui a vida secreta de uma empreendedora também nasceu um bocadinho disto, não é? De nós vermos uma forma de funcionar tão masculina, porque mesmo no empreendedorismo, o que tu vês é uma forma masculina de funcionar, dirigida a resultados. Não pares, tu consegues, não desistas, trabalha, organiza-te, faz. E eu não percebo muito de energias, mas quando vamos a falar da energia do yin e a energia do yang, a energia masculina é que é do fazer. E se calhar nós queríamos mostrar que fazer tem uma vida secreta por trás. De dúvidas, de incertezas, de não níveis tão elevados de sucesso como nós gostaríamos, ou de sucesso diferente daquele que a sociedade diz que é o sucesso. Não é? Porque já falámos disto. Se calhar foi daí, não é? Esta coisa de criarmos uma comunidade de mulheres. Se calhar estava intrínseca em nós. Porque nós sentimos isso na pele. Agora estavas aí a Porque falar, nós eu estava a sentimos pensar, isso. mesmo aquelas pessoas que nós seguimos no Instagram, que são os profissionais de marketing, as mulheres mesmo, ehm, que têm sucesso, os gurus de marketing, não sei quantos mais. Mesmo essas mulheres sendo muito feministas e não sei quantos mais. A verdade é que aquilo que tu estavas a dizer, ensinam marketing no geral e se calhar às vezes esquecem-se do pormenor de que as mulheres têm tarefas que os homens não têm. Vamos ser sinceras. As mulheres têm tarefas que os homens não têm. Opa, tive uma vez. Por muito que vivam num lar partilhado, com tarefas partilhadas, há coisas que só as mulheres é que fazem, não é? Epá, olha, eu tive uma vez num curso de uma pessoa que dizia: as aulas são curtinhas, são 10 minutos. 10 minutos é o tempo de vocês irem à casa de banho. Vocês fingem que vão à casa de banho e levam o telefone ou o tablet atrás e veem a aula. E houve alguém que lhe respondeu: olha, mas sabes que quando és mãe os filhos vão atrás, portanto não podes fazer sozinho. Exato. Outra coisa. A relação com os filhos também E, é completamente diferente, não é? opá, e eu adorava. Eu não tenho.
não tenho razão de queixa nenhuma, ok? Para eu estar aqui a gravar contigo, eu tenho um marido a arrumar uma cozinha. Portanto, há aqui uma divisão mesmo 50-50, ou melhor, nem sequer é uma divisão 50-50, é o que é preciso fazer, o outro chega-se e faz. Uhum. Não... Mas esta minha realidade é uma realidade muito rara. E lá está, eu não posso olhar do cimo do meu privilégio e dizer, ah, não, Isabel, sim, porque eu não vivo essa realidade, eu não vivo, mas 90% das mulheres vivem. Por isso, sim, nós temos que olhar para estes desafios que são exclusivos das mulheres. Aquela coisa de, não, ele ajuda-me, só isso, está tudo dito. A carga mental está do lado dela. E, Ou e pelo menos o peso da responsabilidade. aquelas coisas que vêm de trás. Sim, nós partilhamos tarefas, mas a mulher tem culturalmente isso que tu dizes da responsabilidade, uma coisa que diz, mas eu tenho que ir ali dar um jeitinho melhor, ou sou eu a decidir fazer isto desta maneira porque é o meu gosto. Ou aquela coisa que falámos quando falámos no último episódio do Síndrome da Impostora, de que as meninas ouviram coisas quando eram crianças que os meninos não ouviram. Tipo, não fizeste mais do que a tua obrigação, ou tens que ser uma menina bem comportada. E isso são coisas que nós trazemos para a vida adulta, muitas vezes inconscientemente. eh, Também nos disseram essas coisas inconscientemente, não é? Mas que tudo isso tem influência. E só uma mulher é que percebe isso. Olha, posso dar este exemplo. Eu guardei tudo o que era literatura infantil-juvenil da minha infância. Portanto, eu tenho as coleções todas. Uma Aventura, o Clube das Chaves, o Triângulo J, o Detetive Maravilhas, Viagens no Tempo, o Bando dos Quatro, os Super Quatro, tenho todos. Guardei-os todos. E agora o meu filho está na fase de ler e já começa a ler alguns. E no outro dia eu peguei no primeiro do Clube das Chaves, que era uma coleção que eu adorava. Gostava muito daquela coleção, achava que era uma coleção muito completa. E pensei, deixa-me lá pegar e ver. Logo no início, estamos a falar de livros que foram escritos nos anos 80, ok? Portanto, há que fazer aqui a noção de que não são livros escritos no século XXI, são escritos livros nos anos 80. Ainda assim, olhando à data de hoje, cenas como a seguir ao almoço, a Anica ficou a ajudar a mãe a arrumar a cozinha e o Pedro sentou-se no sofá com o pai. Claro. Coisas que nós, quando somos crianças, não pensamos nesse pormenor. E isto entra naturalmente na escrita do livro. Os livros do Rato Renato, que são uns livros para crianças pequeninas, e os meus filhos têm dois ou três, o papá chega cansado do trabalho e senta-se a ler o jornal enquanto a mãe faz o jantar. Ou no dia que o Rato Renato não quer dormir, vai ao quarto dos pais e a mãe ainda está a ler um livro. O pai já está a dormir, porque no dia seguinte tem que acordar para ir para o trabalho. Ai, é muito preguiçoso, pá. E isto são coisas que são perfeitamente inócuas. Pode acontecer. Eu também fiz hoje o jantar e o pai também chegou cansado do trabalho. Mas estás a ver como inconscientemente pinta uma imagem na cabeça das pessoas. A mãe é a cuidadora que faz o jantar, a mãe arruma a cozinha, o pai senta-se no sofá. Isso já não é assim. Ou não deveria ser assim. Estamos a falar de livros antigos, eu sei, mas foi aquilo que nós crescemos a ouvir e que acaba por ser ainda um bocadinho replicado nos dias de hoje. E estes livros, o Clube das Chaves, acho que não, mas o Rato Renato está à venda no Jumbo, ok? E se calhar outras livrarias. Eu comprei-os agora para os meus filhos, portanto estamos a falar de uma coisa que tem 5, 6 anos. É, é a nossa realidade. Olha, vou-te dizer, eu tenho 42 anos e às vezes digo assim umas asneiras. Ouço o meu pai dizer: Ai filha, não digas isso não fica bem na boca de uma menina. E eu Ai, penso, que agora mas tu apetecia-me dizer vais. uma. E eu fico a pensar, mas já uma vez disseste isso ao meu irmão. É verdade que eu sou um bocadinho mais desbocada do que o meu irmão, mas tipo, não estou a imaginá-la dizer assim: Ai filho, não digas isso que isso não fica bem na boca de um menino. Eu sou uma adulta, não é? Já ainda há esse Tu sabes que pensamento eu e nós tenho. ainda ouvimos essas coisas.
Eu cá em casa tenho esta política total e absoluta. Há coisas que são para crianças, há coisas que são para adultos. Maquilhagem é para adultos. Verniz nas unhas é para adultos. Ah, namorar é para adultos. Sabes, não há aquela coisa do. Ai, é para as meninas. Ai, não, os meninos não pintam as unhas ou os meninos não usam maquilhagem. Não, é para adultos. Porquê? Porque nós também temos a responsabilidade de criar os homens. Eu tenho a responsabilidade de criar os homens da manhã, não é? E eu acho que, infelizmente, há muitas coisas que ainda se mantêm. Porque as mulheres cumpriram a sua parte da evolução. As mulheres saíram de casa, foram para o mercado de trabalho, empreenderam, começaram a criar negócios, a trabalhar, mas os homens não cumpriram a sua parte da evolução, o voltar a casa. E eles ainda têm de fazer isso. Há uns que já fazem com muita propriedade, mas eles também ouvem coisas do género. Então, mas és tu que vais à consulta com o miúdo? Ele não tem mamãe. Tens que ficar em casa. Então, e a mãe, onde é que ela está? Por isso há sempre um certo desequilíbrio que ainda põe as mulheres em casa e os homens no trabalho. E eu acredito que grande parte das empreendedoras que se lançam como empreendedoras depois de serem mães, o propósito não está em eu quero criar um negócio de sucesso para ter liberdade, não sei, geográfica e poder viajar. Não, o propósito está em eu quero criar um negócio que me permita estar lá para os meus filhos, estar lá para a minha família. Foi o que me aconteceu a mim. E foi uma decisão completamente individual, não foi do género, ai pronto, um de nós tem de ficar em casa e o outro não. Não foi isso que aconteceu. Foi uma decisão minha que já não me via a fazer aquela vida de estar com os meus filhos 1 hora por dia e de fazer 1 hora e meia para o trabalho, o que quer que seja. Não é que a gente trabalhe menos quando está em casa. Ainda ontem eu falava com a minha mãe e dizia-lhe, e tenho isto, e tenho aquilo, e tenho o outro, e a minha mãe assim, na brincadeira, ok? A minha mãe assim, oh, filha, mas tu estás em casa não se faz nada. Naquele tom irónico Exato. que às Uhum. vezes nós ouvimos, não é? Quem nunca? Era só a brincar. Estás em casa. E eu sinto isto, que é o empreender no feminino, nós não. O nosso objetivo não é quer ter uma multinacional e expandir e quer ter um unicórnio português, o que quer que seja. Os nossos objetivos são completamente diferentes, tem muito mais que ver com sucesso pessoal, realização pessoal, deixarmos de estar em sítios que ainda nos limitam e encontrar esse nosso equilíbrio e essa nossa liberdade, mesmo sendo mãe ou não sendo, não é? E acho que é muito por aí que vem aqui o empreendedorismo feminino, o empreender no feminino. Os nossos porquês acabam por ser diferentes dos homens. Isso que tu dizes do equilíbrio, da liberdade, nós sentimos essa necessidade de autonomia, que eu acho que os homens não sentem. Não quer dizer que alguns também não sintam, mas acho que nós sentimos talvez a necessidade de provar alguma coisa, a necessidade de conquistar essa liberdade mais do que os homens. Porque também, aquilo que estavas a dizer antes, tipo, os homens muitas vezes têm mais os empregos porque as mulheres, lá está, as mulheres são aquelas que vão às consultas com os filhos, são aquelas que têm licença de maternidade mais longas, não é? E por hábito os homens não fazem isso. E isso acaba por desacreditar um pouco as capacidades das mulheres. E mesmo quando não é no mercado de trabalho, é como empreendedoras, acho que isso continua a se fazer sentir. Que se calhar, como empreendedoras, como se formos ver aqui na área dos empreendedores digitais, se calhar vemos que há muitos homens que acabam por demonstrar ou ser percepcionada uma maior autoridade por serem homens, por tudo aquilo que vem de trás da cultura, não é? E as mulheres acabam por ter uma dificuldade acrescida porque têm que. Para isso têm que mostrar mais trabalho, não é? Que é mais uma das dificuldades de ser empreendedor. Ouve Um dos isso, desafios.
O, o Expresso partilhou há muito pouco tempo uma notícia. As mulheres, quando se tornam mães, são despedidas. Os homens, quando se tornam pais, são promovidos. Porque precisam ganhar mais para alimentar as crianças, é isso? No outro dia eu vi uma pessoa que dizia que a hierarquia dos funcionários numa empresa era, embaixo de tudo, uma mulher que é mãe. Depois, uma mulher que não tem filhos. Depois, um homem que não tem filhos. E no topo da hierarquia, um homem com filhos. Porque um homem com filhos, de certeza que é um grande profissional, que tem pôr comida na mesa, então vai se esforçar. Uma mulher que tem filhos, É um bom já pai de sabemos que ela vai família. faltar que vai às consultas. What? Como? Mas olha, como é que nós a fazer um episódio de aniversário de podcast vamos falar de temas estruturais da sociedade, mulher? Porque isto é sobre empoderamento feminino. Pronto. É sobre isso que nós estamos a falar aqui, ponto. É verdade. Está em nós, é mais forte do que nós. E nos nossos próprios projetos, negócios, não é? Nós fazemos muito isso, nós trabalhamos com mulheres, com empreendedoras e está tudo ligado. Completamente, sim. Concordo. Mas pronto, gostei desta conversazinha sobre feminismo e sobre desigualdades. Lá está, estás a ver? Nós não trazemos planos nenhum. Não temos nenhuma agenda para ninguém. Depois começamos a cantar os parabéns e isso tudo. Assim, muito rapidamente, que agora a gente estreou-se aqui na conversa, neste ano de podcast, o que é que gostaste mais? O que é que gostaste menos? Olha, eu gostei mesmo muito dos momentos em que nós estivemos juntas com a nossa comunidade. Gostei mesmo muito, quer dos online, quer do brunch, que foi agora assim o último. Foram momentos muito bons. O que é que eu gostei menos? Eu diria que no início andei um bocado às cabeçadas com a ferramenta de edição e demorei. Eu sou capaz de, nos primeiros episódios, ter demorado para aí 2 horas a editar cada episódio, sim. Sim, por isso sim, nessa parte não. Hum, Agora que nós decidimos que é tudo muito mais fluido e edita-se o mínimo possível, eu já percebo a ferramenta, a coisa funciona melhor. Eu diria mesmo mais, agora que nós já não nos importamos tanto com a perfeição. Exato. Eu sinto precisamente o mesmo. O que eu gostei mais foi quando nós aqui estamos as duas a conversar, mas quando nós estamos em reunião, seja online, seja no nosso brunch, nós estamos a conversar com outras pessoas. Eu gosto muito desses momentos. Também acaba por ser uma coisa muito descontraída, não é? Sem grandes planos. Ok, podemos ter assim uma ideia de alguma coisa, mas acaba por ser uma coisa muito descontraída em que estamos em comunidade e é sempre bom nós conhecermos outras pessoas e partilharmos experiências, que era uma coisa que nós queríamos fazer com este podcast. E efetivamente é uma das coisas que eu mais gostei. E também confesso que uma das coisas que eu menos gostei foi da altura em que eu também, eu estavas a dizer, eu também era 2 horas para editar um episódio, ou seja, era tipo meia hora para ouvir, meia hora para corrigir, meia hora para ver se estava corrigido, depois os agendamentos todos, depois felizmente a gente acordou para a vida e pensou, não, não vale a pena. Vamos, vamos simplificar isto, sabemos como é que correu, não vai ser perfeito, ninguém está à espera que isto seja perfeito, porque nós chamamos isto de podcast, mas isto não é uma rádio. Estão aqui duas amigas a fazer um podcast, como é que eu ia dizer, Um, muito informal. E também queremos que seja genuíno, portanto não vamos estar aqui a fazer grandes cortes e costuras, só quando eventualmente, sei lá, explode qualquer coisa. Não, nunca aconteceu assim nada. Nunca aconteceu assim nada que a gente tivesse que fazer assim grandes cortes, não é? Mas sim, acho que termos simplificado ajudou um bocadinho nessa parte da edição. É o que temos, amigas. Pronto. O que importa aqui é aquilo que acho que é aquilo que nós trazemos de conteúdo, de temas de conversa. Mas pronto. Olha, quero aproveitar para dizer obrigada por ter juntado a mim neste podcast. Isto não é adeus, meninas, está bem? Ok, estamos aqui a conversar, Sim, não, não, é só continuamos uma no podcast, celebração de não é? Mas aniversário. obrigada por este ano.
motivaste-me imenso e Obrigada também. tem sido espetacular fazer isto contigo e vamos continuar. Vamos chorar. Assim, um momento. Falta os violinos. Obrigada a ti também. Obrigada a quem está desse lado, porque Oh, é obrigada maravilhoso a saber que todas. temos ouvintes fiéis, ouvintes que realmente nos acompanham e que são nossas colegas, fazem parte da nossa comunidade, são da nossa tribo e isso sabe muito, muito, muito bem. E queremos ouvir os vossos parabéns, deem-nos os parabéns, porque nós hoje fazemos Sim, opá, claro, super egocêntricas. Olha, fazemos anos hoje, dá-nos parabéns. Acho que sim, merecemos. desculpa, eu adoro festejar aniversários. O meu, o do papai. Tudo, é sim, nós merecemos. Vamos festejar. Aliás, as nossas ouvintes também nos podem dizer quais é que são as datas de aniversário dela e nós festejamos com elas nas datas de aniversário. Olha, pode ser, por acaso nunca tivemos esse hábito de no nosso grupo de WhatsApp dizer, olha, eu faço anos hoje, demos parabéns. Pode ser. E para o segundo ano de podcast é isso que vamos fazer. Pronto, tá bem. Pode ser. Portanto, por hoje ficamos aqui. Já sabem que temos o nosso grupo de podcast, portanto, vão lá nos dar os parabéns. Eu disse o nosso grupo de podcast, o nosso grupo do WhatsApp. Isto está bom, está bom. É sim, sermos genuínas, não vamos cortar esta parte. Deem-nos lá os parabéns no nosso WhatsApp. E até o próximo episódio. Beijinhos! Beijinhos!